Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, 19 de março, e nós viemos aqui novamente trazer para vocês um vídeo super top. Esse vídeo aqui é um vídeo especial para aqueles que estão começando, entrando no mercado cripto. Então, boa tarde para vocês. Eu sou Daniel Piaia, sou trader profissional, especialista em análise técnica. Fala pessoal, eu sou o Diego Bernardes, sou trader profissional, analista técnico e especialista em gestão e estratégia. E esse vídeo não só é para quem está começando, se você já está dentro do mercado, já opera a nível intermediário ou até mesmo profissional, com certeza você vai se identificar com algo que a gente vai falar aqui. Vamos embora acender essa rede neural. Isso aí. Então, nós somos a Tríade Educação Cripto. A Tríade Educação Cripto é um ecossistema voltado para o mundo das criptomoedas, porém, o que a gente tem para passar para vocês pode ser aplicado em qualquer gráfico, qualquer mercado, porque é a base de todo conhecimento que você precisa ter para sua independência. E isso se chama análise técnica. A análise técnica que a gente passa para vocês através dos nossos vídeos é a forma que vocês podem ficar independentes, porque quanto mais independência tiver no gráfico, melhor sua performance, melhor em todos os sentidos. Então, sem muita enrolação, a gente vem trazer aqui para vocês esse vídeo que a gente vai falar sobre gestão dentro do mercado spot. O que é mercado spot? O mercado spot é o mercado à vista, né, que é o mercado de criptomoedas à vista, onde você compra o ativo em questão. Né? Não confunda com o mercado futuro, onde lá são negociados contratos do ativo. Lá o mercado é diferente. O mercado à vista você negocia o próprio ativo, vamos dizer assim, o ativo físico, mesmo que ele seja digital, é como se fosse o ativo físico. E dentro disso, vai uma pergunta aí para você. Você sabe encontrar as melhores oportunidades de lucrar no mercado spot? Você conhece o mercado spot? Você sabe como identificar aquele momento onde o movimento está fazendo algo que ele pode antecipar um próximo movimento e você se beneficiar? Então fica com a gente aqui até o fim do vídeo que você vai aprender de uma maneira muito simples como entrar em operações, identificar os pontos ideais para posicionar seu stop e regiões de preço e muitas novidades. É isso aí. Fala aí, Diego. Então, como eu disse, né, nesse vídeo a gente vai percorrer por esse caminho, a gente vai passar pelos três pontos principais, né, a tríade dessa visão, né, como fazer o seu lucro dentro do mercado do esporte. Então a gente vai trazer esse tema hoje para vocês. Isso aí. Bom, o mercado ele está num momento em que muitos operadores, muitas pessoas entrando no mercado. Então esse vídeo aqui ele é exclusivo, né, para quem é novo, mas assim como o Diego disse mesmo, para aqueles que já estão dentro do mercado, tem pontos interessantes aqui que podem servir para incrementar a análise de quem já conhece e principalmente aqueles que estão entrando, que normalmente entram na empolgação, né? Tem aqui informações muito relevantes para você ficar atento com relação à movimentação do mercado, porque a gente não arrisca, a gente não prevê, a gente não entra sem um embasamento. E o embasamento técnico que a gente tem aqui se chama análise técnica. Essa análise técnica ela é tão expandida que ela é baseada em fractais da tendência. Então a gente olha sempre o mensal. Então aqui já estou no gráfico mensal. Né? O que o mensal está dizendo de informação para a gente aqui? Se eu quero entrar em spot, eu vou entrar no movimento ascendente desse, o mensal me dá essa informação. Então o que o mensal me traz aqui de Bitcoin? A gente rompeu o topo histórico, né, que estava em 69 mil, rompemos, não continuou até o momento, na vista aqui do mensal, lembrando que esse candle do mensal ainda está em construção, né? Então, mas aqui o que eu tenho de informação? Um rompimento até agora sem continuação. Isso é uma informação super relevante que eu já tenho que levar essa informação para os tempos menores aqui.
Então, mensal com rompimento sem continuação, estamos abaixo do preço de rompimento, então por isso que a gente fala sem continuação. E o preço está construindo aqui o quê? A gente espera que construa um topo em algum momento. E o que eu tenho de informação aqui para dizer que isso aqui é topo? Nada ainda a não ser essa retração aqui dentro do candle, né? Porém é um candle aberto ainda, eu vou considerar a partir dessa informação. O mensal não me diz nada sobre topo, além dessa volta do preço abaixo do preço de rompimento, né? Então estamos aqui em 64,761 nesse momento, e o rompimento se deu aos 69. Já retraímos pouca coisa. Pode ser que suba? Pode. Então por isso que eu ainda não fecho aqui o mensal. E dentro desse entendimento, eu preciso entrar aqui no semanal para identificar a construção do semanal. De cara aqui eu já vejo um rompimento de mínima aqui no semanal, que isso me traz a informação que estamos construindo um topo no semanal. E se estamos construindo o topo, vamos atrás de quê? De um fundo ascendente. Legal, mercado em alta, ainda estamos em tendência de alta, tudo certo, né? Tem um alto volume nessa região aqui que me indica que há muita briga nesse ponto. Podemos estar formando topo? Sim. Então tem algumas informações que me dizem isso, olhando aqui no semanal. Entramos no diário. Como que está esse movimento aqui do diário? Opa, tem aqui informações relevantes dentro dessa movimentação aqui. Por quê? Estou buscando ponto de entrada para spot. A ideia é essa do vídeo. Tem uma intenção aqui, tem um propósito em agregar aqui a nossa análise. Então, qual que é esse propósito? Encontrar pontos de entrada aqui para spot. O que eu tenho aqui no meu diário? Começa a já abranger aqui algumas coisas. Então, no meu diário, eu tenho aqui ó, um topo no diário. Esse topo aqui, ó, qual que é o evento anterior a ele? Possivelmente aqui essa extremidade que é um fundo. Já tem aqui uma informação de uma pernada do diário onde o preço retraiu já próximo aqui do fundo anterior, né? É um ponto de entrada aqui, Diego. Você com a sua visão fractal, com a sua visão estratégica, você vê aqui um ponto de entrada para spot dentro dessa movimentação? Então, o preço encontrou uma base aí, né? Encontrou um suporte, um suporte que a gente não pode considerar olhando só essa movimentação, né? O olhar sempre tem que ser fractal. Exato. Então, mas à primeira vista, o mercado indica que aí o preço teve um freio, né? Indica que touros estão aí. Então, o preço encontrou aí um bom suporte, né? A gente já havia nos vídeos anteriores olhando para essas regiões, né? E a gente identifica que aí pode ser um bom ponto para a formação desse fundo ascendente do diário. Porém, a gente precisa entender a estrutura toda, mas pode ser um ponto interessante aí. Boa, legal. Isso aí. Também tem essa visão. Por quê? Porque aqui ó, é um evento do diário, o preço chegou próximo aqui, esse volume indica aqui, ó, pode ser que touros estejam construindo aqui um fundo fazendo essa região anterior como suporte. Então aqui pode ser que o preço suporte acima do fundo anterior. Então a gente precisa entrar mais aqui para poder entender por quê. Lembra que lá no semanal tem um rompimento de mínima. Então eu sabendo disso, pode ser que o preço esteja formando aqui um topo no semanal. Está um pouco longe para isso ainda. Então eu estou aqui no diário. Meu diário, o que, que ele indica aqui para mim? Que chegamos próximo do fundo anterior, né? Mas pode ser que seja retomada para aquela continuidade. Afinal de contas, o movimento ainda é de rompimento, né, do topo, olhando lá no mensal. E olha só que legal essa informação que a gente traz para você, que é essa visão fractal. Né? É algo que vocês não encontram de uma maneira tão explícita de como a gente fala para vocês aqui. A gente quer que você seja independente, que você aprenda, que você viva a sua vida com tranquilidade aí sendo trader, né? Não precisa ser trader profissional. Você pode ter o trader como uma alternativa, né, dentro das suas finanças. Vai do perfil. Então, por isso que eu falo para vocês, é importante vocês darem um like nesse vídeo, compartilharem com seus amigos que estão interessados. Essas informações aqui são muito relevantes e dificilmente vocês encontram ela fora de um curso pago, né? Então, é isso que a gente está trazendo para vocês. E além de compartilhar, se inscreva aqui no canal e interaja. A gente gosta de quem interage, porque quem pergunta sempre vai mais longe, né?
Então, voltando aqui nas nossas análises, olha só como é que a gente precisa adentrar aqui. Não temos informação suficiente dentro do diário, né? Então a gente precisa aprofundar um pouco mais aqui, olhando no 4 horas. O que 4 horas me diz sobre essa movimentação de preço? 4 horas aqui nitidamente em tendência de baixa. Então ele completou o ciclo, né, de formação do topo do diário. Tendência de baixa, formada por topos e fundos descendentes. Pode ser que o preço esteja formando o seu fundo aqui, né? Tem um rompimento de máxima aqui, ó. Tem uma informação aqui que eu preciso já entrar numa hora de cara, né? Preciso entrar numa hora aqui de cara para poder entender se estamos aqui. Deixa eu só apagar essa linha. Se estamos aqui formando, né, o fundo no 4 horas. O diário precisa estar em tendência de alta e a gente vê que esse processo está acontecendo. Estamos no meio da movimentação aqui de tendência de alta, né? Então, olha só um ponto interessante. Chegamos num ponto bem interessante aqui do gráfico, ó, para você entrar em spot, se você quiser. Esse é um ponto interessante. Qual que é a vantagem de você entrar em spot? Fala-se muito do mercado futuro, mas o mercado futuro ele é tão perigoso para quem não conhece, né? Para quem já não tem, para quem tem uma certa experiência, tudo bem, mas para quem não tem, quem está entrando agora, acha que é fácil ganhar dinheiro por conta da volatilidade do mercado, isso é muito perigoso. Então existem pontos aqui para poder entrar, né? Vamos simular essa entrada aqui. A gente entra agora aqui pensando que o preço precisa subir. Então a gente entrou aqui. Qual que é o nosso risco de sair dessa operação? Temos aqui, ó, 3,7% para poder sair dessa operação. E dentro dessa visão aqui, o que a gente está buscando? Uma tendência de alta numa hora. Essa tendência de alta numa hora, para quê? Para construir o fundo do 4 horas. Eu já tenho uma informação. E por que esse fundo do 4 horas? Porque pode ser que a gente esteja construindo o fundo ascendente do diário, assim como bem o Diego disse. Então vamos voltar aqui, ó, no diário. Deixa eu só apagar isso aqui, que daí fica bem claro, para a gente entrar no diário e fechar esse entendimento. Se o diário formar um fundo ascendente aqui, olha só, o preço pode vir a buscar aqui a continuidade da tendência ou, de repente, fazer um topo descendente aqui, porque o semanal está com cara de topo. Então não posso esquecer isso. Olha só como é que a gente navega em todos os tempos aqui com a cabeça pensando em tudo. Essa é a parte interessante da análise técnica, por isso que é tão importante aprendê-la de uma maneira simples, que é exatamente o que a gente quer aqui com a tríade, para você ser independente, porque esse momento do gráfico nos traz essa informação. Porém, qualquer outro ativo que esteja em outro momento, quando você encadeia essas informações, você faz o que você tiver condições de fazer dentro da sua capacidade analítica. Então vamos lá, vamos voltar numa hora. Deixa eu marcar esse ponto aqui, ó, como possível região aqui de saída do preço. A gente volta numa hora e a gente vê aqui o nosso risco retorno. Deixa eu puxar aqui para ficar bem nítido, para a gente deixar bem claro aqui a intenção do nosso vídeo. Pronto. Olha só, a gente tinha lá 3,7 de risco e quanto eu poderia lucrar nessa operação? 11%. É um risco-retorno considerável, né? Vale a pena entrar para andar 3% ou vale a pena entrar para perder 3%? É sempre o risco que manda. O risco maior que o retorno é o que manda. Então essa liberdade você pode ter, né, de entrar nessa operação, se você colocar o stop dentro dessa movimentação aqui. Porém, é uma dica de ouro. O Diego vai até me xingar aqui, né? Dica de ouro. Mas se você está visando lucros maiores porque você tem um perfil de risco mais arrojado, né? Vai do seu perfil, você pode colocar o seu stop aqui abaixo dessa região, né? 9% de perda, né? Olha só como é que o perfil fala muito.
Só que se você colocar o seu stop aqui, o que você está visando? Que o preço rompa, né? E busque patamares maiores. Então, ó, daqui para cima, só quando o preço romper, se romper nessa movimentação, é que a gente vai saber para onde vai, né? Mas vai do perfil. E aí, Diego? E Diego, aí, Daniel, especialista em estratégia, dê seu ponto de vista aí, ó, para a gente bom você tocar nesse fechar. ponto aí. Isso aí. Cabe uma gestão, né? A gente sempre tem que pensar no setup já com uma gestão, né? Seja o stop, no caso do que a gente está falando aí, né? É, colocar um stop estratégico, a gente precisa ver o tamanho da perca que a gente suporta, né? Que a nossa carteira suporta. Porque uma carteira pequena, ela vai suportar um tamanho, né, menor. O tamanho da entrada também é uma decisão importante, né? Não pode haver excesso, tem que haver um equilíbrio ali, né? Cada um é responsável pela sua entrada, o tamanho da sua entrada e a sua gestão. Mas é preciso ter essa atenção para que o setup se desenrole conforme a gente deseja. Então, vou dar uma dica de ouro aqui, já agora no primeiro ativo, e nos demais a gente só acrescenta isso. É outra dica, né? Nós estamos Outra dando, dica, nós estamos hoje entregando já tudo nós aqui, estamos né? dando boi, hein? É, isso aí. Então, vamos supor que você montou esse setup, já calculou ali o seu risco e retorno, o retorno favorável frente ao risco, e está tudo organizado. Você precisa identificar onde são os possíveis pontos de parada do preço, né? E aí, identificando isso, você vai fazer a sua escolha de sair totalmente, de fazer a gestão dessa operação. Então, o preço chegando nesse ponto, você precisa proteger o seu lucro, porque não adianta o preço subir, 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 e você achar que o preço vai subir infinitamente e voltar, pegar seu stop e você ficar no 0 a 0, você teve um trabalho à toa. Então, pensando nisso, isso é básico, né? A gente está falando de gestão básica, que lógico tem coisa muito mais a fundo que isso. Mas o básico, né, para começar, para quem já está fazendo as suas primeiras operações, para quem quer ter uma visão de gestão, uma coisa que pode ser feito é você decidiu o seu ponto de saída, né? Ou o seu ponto que você vai sair parcial ali. Você vai subir o ponto, o seu stop para a entrada, quando atingir essa região. Assim você protege seu lucro, fica tranquilo e consegue caminhar com a operação se assim você desejar. Isso é uma gestão básica, né? Trazendo todas as outras coisas que eu falei, de ter um equilíbrio na entrada, de não exagerar, de entender também, né, o contexto todo, saber olhar, fazer essa análise é muito importante, porque não é só colocar o alvo, o stop e a entrada. Né? Às vezes, se você fizer isso sem saber o que você está olhando, né? Porque o preço ele pode subir e está representando outra coisa no maior, no macro, né? Ele pode estar dando uma leve subida nos 5 minutos e depois cair expressivamente, né? Então, isso tudo a análise técnica ajuda a gente a entender. Então, é preciso ter esse embasamento da análise técnica para você conseguir encaixar esse setup nos lugares adequados e realmente lucrar com isso, ter benefício com isso. Bora, isso aí. Né? Até porque o perfil é de cada um, né? O que a gente tenta fazer aqui de uma maneira muito educativa é lapidar, né, o seu perfil, te mostrando coisas que realmente vão fazer diferença para vocês. Né? Então a gente se preocupa em lapidar. Por quê? A gente sabe que mercado de criptomoedas com essa volatilidade, é, por mais que as pessoas ganham, acabou perdendo muito mais. E então, quando você entra no mercado em tendência de alta, como está acontecendo agora, a gente acaba agindo emocionalmente. Porque está fácil ganhar dinheiro, o preço só sobe, você não sabe a hora de sair, e quanto mais sobe, mais você fica arrependido de não ter colocado mais. E então você acaba, vamos dizer, colocando o seu preço médio de entrada muito próximo do preço. E quando o mercado traz sua volatilidade, sua movimentação para atender um tempo gráfico específico, para atender uma movimentação específica, você acha que é o fim do mundo e acaba saindo no momento errado
vamos dizer, você sai com seus ativos na hora errada, né? E você deveria ter entrado na hora que você está saindo, né? Então acontece muito, já aconteceu muito com a gente também. Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem com vocês, né? Então, esse é a análise dentro do Bitcoin aqui. Meu, eu fico imaginando assim como que a nossa explicação aqui, a nossa intenção é educar mesmo, né, Diego? Porque, cara, se eu tivesse vendo um vídeo desse, eu já tinha compartilhado com um monte de amigos, já tinha falado, olha só o que esses caras estão falando, né? Já tinha me inscrito no canal. Então a gente gostaria que vocês fizessem isso também, né? Porque a nossa intenção maior é educar, né? A gente está aqui para levar esse conhecimento para vocês criarem a própria independência. Próximo ativo? Próximo ativo, vamos analisar Ethereum, né? O Ethereum. rei e a rainha É isso aí. sempre andam juntos, né? Bitcoin e Ethereum, né, são a lanterna do mercado cripto, né? Eles dizem muito sobre as altas, Ethereum e Bitcoin sobre o mercado, né, em si, mercado cripto. É isso aí. Bitcoin é o ativo que mais tem dominância dentro do mercado, né? Está acima de 50%. Então todo o mercado gira em torno da movimentação do Bitcoin. Em outro momento a gente vai fazer um vídeo sobre correlações, né? E vocês vão entender muito bem um conceito muito básico também, né? Que é muito importante para você expandir, né? Você que já está dentro, quando você entende correlação, você expande cada vez mais e não tem como parar de expandir, né? Olha só Ethereum perto do Bitcoin, né? Como mensal ele já voltou bastante aqui com relação ao ponto máximo que ele chegou. Não é o topo histórico, né? Ethereum muito longe do topo histórico ainda, né? Tem que andar muito e a gente já está vendo aqui o preço voltando. O que isso pode significar? Topo no mensal? Pode ser que sim, pode ser que a gente encontre ali bases ainda, aquele esquema. Candle aberto, a gente analisa visualmente só o que aconteceu. O que eu tenho aqui? Uma pernada de alta. Então essa pernada de alta significa o quê? Tendência de alta aqui no semanal. Então, tendência de alta no semanal. Temos aqui no semanal um fundo anterior. Olha que base interessante esse aqui, ó. Né? Um fundo anterior, rompemos o topo, continuamos a tendência de alta. Parece que estamos formando aqui o topo do semanal, porque temos um rompimento de mínima. Então, o que a gente quer ver com isso aqui? Um fundo ascendente, continuação. Até agora, isso aqui. Porém, quando eu olho lá o mensal, olho aqui o semanal, né, eu tenho que partir para o diário para ter mais informações. Vamos seguir aqui rapidamente pelo nosso diário. Olha como o Ethereum, mais fraco que o Bitcoin, dentro do mesmo tipo de movimentação. Olha aqui como é que o preço já andou mais. O que significa isso? A dominância do Bitcoin ainda está muito alta, né? Porém, Ethereum é o ponto, é o ativo em segundo lugar. Vamos ver se a gente teve aqui o rompimento desse ponto aqui do gráfico. Estamos no diário, ó, não tivemos um rompimento. Olha aqui a defesa dos touros frente a essa movimentação aqui. Né? Será que vale a pena entrar aqui, Diegão? Aqui no diário? Então, o preço segurou bem aí nesse ponto, né? Porém, está um pouco distante do topo, né? Então, a gente precisa entender, olhar que tipo de estrutura o diário pode formar. Mesmo assim, a gente conseguiria aproveitar esse ponto aí para enxergar um possível ponto de setup. Não no diário, né, mas entendendo o contexto todo, com certeza esse momento do gráfico ele nos dá uma deixa para a gente poder lucrar. Então, vamos ver no 4 horas aqui, se não é no diário. Já estou decifrando aqui, ó. 4 horas. A gente tem aqui realmente, ó, uma defesa dessa região aqui com um volume interessante. Mas a gente precisa ver também aqui o preço continuando, né, essa defesa. Então, se houve defesa, defesa de quem? A gente aqui faz uma analogia que seja dos touros. Por quê? O preço não continuou para baixo. Então, quem defendeu? Aquele que estava em posição oposta. Então, a gente quer ver aqui, ó,
o 4 horas invertendo a tendência. E que pé que a gente está dessa construção? Isso que é o legal da análise é isso, né? A gente consegue ver vários ativos com o mesmo ângulo de visão, porém cada um com seu comportamento. Ethereum Algo mais. interessante, desculpa, Daniel, te Não, fica à cortar, vontade. mas algo interessante, né, a que a gente se apoia dentro da análise técnica é as formações das estruturas. Elas é que nos vai dar base, né, para a gente entender e onde nessas junções é onde a gente encaixa ali, a gente consegue medir, né, o risco e retorno, Isso, o ponto de colocar o stop, aonde o preço pode parar, se o preço está formando, continuando uma tendência de alta, ou se ele está simplesmente fazendo uma correção para continuar a tendência, continuar a pernada de baixa, né? Então a gente precisa de entender esse tipo de coisa. isso aí. E dando continuidade a exatamente essa estrutura aqui exclusiva do Ethereum, o que a gente tem aqui? Aparentemente, o Ethereum já construiu um fundo aqui no 4 horas. Parece que tem uma tendência de alta aqui, ó, que pode estar fragilizada, porque o preço deveria ter continuado após a formação desse fundo aqui, ó, continuado a tendência, e ele não continuou. É o fim do mundo? Ainda não. Né? A região toda diz algo para a gente, que pode ser que o preço esteja construindo aqui. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Se for entrar aqui em Ethereum, a gente pode até entrar dentro de spot. Essa facilidade de pensar que o stop é a proteção do preço, assim como o Diego bem disse, né, proteção da sua carteira, proteção da sua entrada, ele te protege de maiores oscilações. Então você define a oscilação que você permite aqui dentro do seu perfil. Você está disposto a entrar agora aqui no preço e sair aqui com 4% de prejuízo dentro da sua entrada? Vamos supor que você entre aqui com a sua carteira de 100%. Você é um cara muito louco, né? Entre com 100% da carteira, você vai perder 4%. Tá afim de perder 4% da carteira toda? Vai do perfil de cada um. A gente sabe, né, Diego e eu, a gente sabe que essa não é a melhor atitude. Então, fatiar a carteira é uma parte que é exclusiva do perfil. E 4% de perda, e você pode ter aqui de 8 a 9 a 10% de lucro dentro dessa movimentação aqui numa hora. Né? Seria um próximo ponto interessante aqui de resistência do preço. Mas lembre-se que toda essa movimentação aqui pode estar formando o fundo do diário, o 4 horas precisa inverter a tendência, o 1 hora agora precisa inverter para baixo para formar topo do 4 horas. Será que, olha só outra informação muito interessante aqui, será que se eu formar o topo do 1 hora do 4 horas nesse ponto com a inversão da tendência, vai estar saudável para continuar? Então vou deixar esse enigma aí para vocês responderem no comentário aí e até para vocês fazerem perguntas e até se estão gostando do conteúdo, se ele está relevante para vocês, se ele atende alguma necessidade que você está tendo nesse momento, né? E me diz aí se você é trader iniciante, aspirante a trader ou já é experiente e se essas informações que a gente está trazendo para vocês aqui acrescentam na vivência de vocês aqui dentro do gráfico. Fala aí, fera. E aí a gente convida também para fazer parte, né, da nossa comunidade, onde a gente discute diariamente, né, nossas visões de mercado, a gente dá os insights, a gente discute sobre operações, a gente está com uma turma boa lá, tem nossos parceiros, outros traders profissionais junto com a gente lá. Então, é alto nível. Né? A gente vai deixar o link dessa comunidade aqui no vídeo também. Então, quem se sentir, fique à vontade para acompanhar nessa jornada com a gente. Isso E aí. aí também deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo, porque o compartilhamento, o like, isso é o nosso termômetro, né? Isso vai medir se o nosso conteúdo está fazendo sentido, está somando para alguém, está acrescentando. É através do seu like, é através do seu compartilhamento, da sua curtida, da sua entrada lá na nossa comunidade, que a gente vai entender que a gente está fazendo algo, está trazendo benefícios, tanto para a gente, né, que está aqui
falando e aprendendo ao mesmo tempo, e tanto para quem tem um interesse no mercado de criptomoedas. Bora, isso aí. Bora tirar nossa fatia desse mercado, galera. É isso aí que importa, né? De fatia em fatia, a gente tem um pedação e a gente não consegue ter o bolo inteiro, mas vamos participar desse bolo todo aí de grana que rola. É isso aí. Eu sei que tem indicações, né? Tem sugestões de análise para spot lá do grupo. Você tem aí, Diego, a informação? Tá sem áudio. Tem. Então, dentro dessa comunidade, né, a gente está aberto lá para receber dos membros sugestões. Então, a gente tem algumas sugestões aqui. Então, a gente tem a sugestão do Demas, que é EGLD, né, um ativo, SHIB e VET. EGLD. Vamos ver o que EGLD, rola em EGLD aqui. EGLD. Olha, o ativo teve uma forte desvalorização aqui, né? Eu já imagino que o Demas queira saber se ele vai voltar a subir como ele voltou antes, né? Dentro de esporte isso é bem comum, essa volatilidade, né? Interessante. Então aqui o que a gente vê aqui, né? O preço ele teve aqui um padrão de equilíbrio provavelmente no semanal. A gente já olha aqui esses inside bars. O ativo está até difícil de chegar nele aqui de tão achatado que ele está ainda. E agora ficou mais, tá bem nítido, né? Pernada aqui, nitidamente tivemos uma pernada aqui. Deixa eu ver se já rompeu esse possível extremidade aqui. Não rompemos essa extremidade aqui, né? Então, tudo isso aqui que a gente está vendo é a pernada única do mensal. Então, pode ser que esse seja o ponto do topo do mensal, né? Tivemos alta volatilidade aqui com certeza. A gente vai entrar e a gente vai perceber isso. Vamos ver se a gente já tem o fundo do mensal aqui e a gente vê como que está essa construção aqui, cheia de inside bars. Ó. Um inside bars, outro inside bars. O inside bars rompeu para cima. Vou marcar aqui. Aqui. O inside bars rompeu para cima, não rompeu, voltou. Depois de um estreitamento do preço, teve um estouro da boiada aqui. Mas esse estouro não foi tão longe assim. Então todas essas informações eu já estou pegando aqui no mensal. Por quê? Eu quero entrar em spot, quero saber se esse ativo aqui vai subir a ponto de eu encontrar meu ponto ideal para colocar o meu risco e retorno. Então aqui no semanal, vamos identificar como que foi a construção dessa movimentação aqui, né? Uma tendência de alta, como eu bem falei, né? Topo, fundo, e o preço fez aqui mais um topo no semanal. Porém, né, o preço ele não fez bem um padrão de equilíbrio aqui muito nítido, mas ele acabou não andando tanto assim, né? Aparentemente o preço como é que fica com muita oscilação, muita volatilidade, característico dessa lateralização aqui, né? O preço ficou lateral e chegamos próximo do topo aqui do semanal e não conseguiu romper. O que acontece com esse preço aqui, né? Movimento lateral. Tem ponto de entrada aqui, Diego? Você vê algum ponto de entrada já de cara aqui no semanal para a gente passar lá para o Demas? olha, esse ativo, né, ele mostra claramente aí que ele encontrou um ponto de resistência forte, né? Encontrou um teto aí no semanal, né? Então, no meu ponto de vista, ele vai precisar trabalhar um pouco mais nessa região, né? A gente vai ver essa construção acontecendo lá embaixo, né? No resto do fractal para baixo, mas ele precisa construir um pouco mais para ele poder trazer mais informações para ele subir, né? A gente precisa que o preço suba. Mas do topo, dessa região do topo, né? Essa região de resistência que ele está enfrentando até o ponto que ele está aqui,
pode ser que a gente ache um setup apertado, né? Esse não é o tipo Uhum. de ativo que eu entraria, né? Eu escolheria outro ativo com mais espaçamento, para fazer uma operação com mais tranquilidade. Mas é possível entrar, né? Mesmo sabendo que o ativo tem um ponto de parada específico ali, né? A gente, a gente analisando, a gente vai conseguir ver uma volatilidade, né? Porque o tamanho desse espaço, né, aqui no semanal, ele representa algo um pouco maior do que os tempos menores. Verdade. Né? Até porque se a gente utilizar o próprio semanal para entrar, olha só, eu tenho aqui um ponto de stop dentro do semanal de 20%. Né? Quem quer perder 20% olhando apenas para um tempo gráfico? Então a gente precisa do contexto. E ele vou ter um lucro de 36%, mas o risco e o retorno vale a pena, o risco vale o retorno, então por isso que a gente precisa entrar aqui no diário e entender como que está essa construção do preço. A Né? gente olhando o semanal, né, a gente consegue identificar uma fraqueza desse preço já, né? Exato. Ele está ele tá se esforçando, né, para poder ultrapassar essa região e a cada tentativa dessa, ele vai se esgotando, né? Ele vai esgotando a força que, vamos dizer assim, o ímpeto, né, comprador, os compradores vão desistindo desse ativo. Ah, tentou uma vez, perdi aqui, pegou meu stop. Vou montar de novo, pegou meu stop. Então, o volume, né, a massa compradora já não é a mesma, né, da primeira tentativa lá atrás que ele do primeira topada nessa resistência aí, Uhum. né? Isso. O, o ímpeto não é o mesmo mais, né? E o volume mostra para a gente que essa região aí está recheada de urso aí. Exato, exato. Se eu tivesse olhando esse ativo aqui, isso que o Diego fala encaixaria perfeitamente nesse volume aqui, ó. Olha o tamanho dessa barra de volume, nessa tentativa aqui de já romper o topo, né? Aqui foi esse desespero, aqui esse gasto de energia desnecessário para poder romper de uma vez. O preço ele tentou, né, formar bases aqui, na verdade ele formou bases interessantes para poder fazer esse rompimento, mas quando ele foi lá na hora H, ele gastou muita munição, ele não conseguiu romper, porque se ele conseguisse romper, ele mudava a estrutura aqui da tendência, né? Porque ele podia, mesmo rompendo, retornar, montar bases e subir. Mas ele não conseguiu. Olha aqui esse volume expressivo. O que ele denota para a gente? Aqui, muita briga, muitos ursos pelo caminho, ursos não deixaram passar. Defesa dos ursos, o que resultou? Rompeu fundos anteriores, uma base importantíssima aqui do preço foi rompida. E mesmo assim, touros gastaram mais energia, antes de romper, né? Você vê que a intenção deles era romper mesmo. Não conseguiram, no último estágio, não conseguiram, o preço retornou. Agora o preço retorna próximo do fundo anterior, né? E a gente tem o que aqui? Um desgaste da energia mesmo. Aqui está mais fácil do preço fazer isso do que ir para cima. Porém, eu estou aqui no diário, né? Eu preciso entender como está essa estrutura do diário, mas olhando aqui, não está favorável, né, para a entrada de long nesse ativo aqui. Pode ser que eu tenha um risco-retorno com um range muito estreito aqui, assim como o Diego bem disse, né, para poder lucrar alguma coisa. Então tem ativos com melhores oportunidades. Mas vamos entrar aqui no 4 horas para a Uma gente... região de muito confronto, né? E a Exato. gente quer fugir dos confrontos, porque aí tudo pode acontecer nesse momento aí. Então Né? a gente não arrisca, e entrar aqui seria arriscar, né? Porém, né, vai do perfil, aquilo que a gente sempre fala, vai do perfil, da independência, da experiência, né? A gente só consegue entender algo se a gente pôr a mão na massa. Então, isso tudo que a gente está mostrando aqui para vocês, vocês têm que é, pegar essa informação e transferir ela de uma maneira prática, porque daí vocês criam independência, vocês criam argumentos válidos para vocês mesmos confirmarem os eventos aqui, né? Então aqui a gente tem um volume também aqui indicando que houve uma defesa, né, nessa região, muito provável que seja em função desse ponto aqui, né? Então o preço está montando um suporte, mas como que está aqui os touros, eles estão conseguindo mover o preço para lá e para cá? Pelo contrário, ó, na hora que eles precisavam
suprir aqui as ordens de venda, eles não conseguiram ainda andar com esse preço. Mas ainda tem a probabilidade aqui, ó, de romper e não continuar, e depois eles continuarem fazendo aqui a tendência de alta. Mas que a gente já olhou, esse ativo não está muito atrativo para isso nesse momento. Mas o contexto muda. O contexto pode mudar a qualquer momento, e por isso que a gente tem que estar de olho aqui na estrutura da tendência para entender que ponto esse ativo está de formar algo, se essa formação ela atende a necessidade de comportamento de tal preço, se ela atende a necessidade da estrutura de outro preço. Então é um ativo interessante, mas não me satisfaz como trader olhando aqui para spot. Algum comentário, Diego? Podemos dizer que ele está construindo ainda, né? Ele está construindo algo ainda onde possa se apoiar, né? Tanto para entrar ou não. Isso Então, aí. eu esperaria, né, um ativo que tem um potencial sim, mas eu esperaria ele me dar algo mais palpável. Boa. Mas vamos lá, né? Se você quiser entrar num ativo como esse, pensando apenas no seu risco, né? Quanto você vai perder? Eu vou perder aqui nessa operação pouco mais de 6%. E quanto eu posso ganhar? Tem resistências importantes aqui, ó. Você pode ganhar 12%, é um ativo volátil. Você pode ganhar 22%. Se ele for de novo 30%, né? Depois disso fica complicado, né? Você ficar num ativo que já teve esse comportamento aqui, ainda mais se ele chegar lá de novo, pode ser que seja a última vez, né, dentro dessa movimentação que ele vem aqui. Por isso que é importante você entender sobre o risco e o retorno e principalmente saber gerenciar a sua carteira, porque numa dessa você acaba se empolgando com o preço subindo, entra lá em cima achando que agora vai e o preço de repente desce e se você não tem stop, aí você não tem proteção. Próximo ativo, Diegão. Próximo é Chibi. Chibi. Chibi, famosa, né? Essa. Chibi fazendo parte das Muita nossas gente análises ganhou aqui. dinheiro, muita gente perdeu dinheiro. Tá aí. Vamos ver Chibi aqui. Essas são as famosas meme coin, né? Ixi, eu fujo. Eu fujo desses ativos, olha só. Chibi tem algo aqui que já mostra que o mensal já retornou muito. Aqui no mensal já tem uma informação super relevante que ele um candle gigantesco, ele já retraiu aqui mais de 40%, uma movimentação expressiva em um candle que teve ó, mais de 270% de valorização em um mês, né? Então, isso me chama atenção dentro dessa movimentação. É topo no mensal? Muito longe, mas imagina se isso aqui volta mais ainda. Imagina se o mercado vai todo para baixo e você está aqui em Chibi achando que a meme coin é ela que vai salvar a sua vida e que você está super emocionado, comprou lá no topo, agora vai, e agora não sabe o que fazer, né? Não utilizou stop, não tinha essa metodologia aqui de análise técnica, agora você está aprendendo, então você tem uma chance de entender o que você errou. Esse é o grande lance da análise, né? Você entende até onde você errou. O momento que você estava vendo, de repente, não era aquele momento propício. E Chibi, ela teve aqui uma explosão dentro do semanal, né? Pernada única no semanal, inside bars, né? Nem vou ficar aqui muito. Vamos olhar o diário como é que está essa construção. Nem tendência Daniel, de alta teve no diário aqui nessa movimentação. Pode falar, Diego. esse tipo de ativo, né, são ativos bem voláteis. Por quê? Ele tem um market cap pequeno, então são ativos que qualquer volume, qualquer quantidade de capital um pouco mais pesada faz ele ter esse tipo de ação. E da mesma forma que faz ele subir, qualquer retirada grande, saída grande, faz ele retornar. Exato. E antes de você passar para o diário, eu estou observando aqui no meu gráfico, Já estou no diário. mas só um detalhe, uma Sim? observação assim, básica do semanal. No semanal ele encontrou muitas resistências, que possivelmente ele não passa daqui desse ponto tão facilmente. Uhum.
Não, vamos voltar aqui no semanal que essa parte é interessante, né? E está dentro da nossa intenção aqui educar vocês, né? Então, o que está acontecendo aqui no semanal? As resistências do semanal são os eventos anteriores, ó. Tem eventos aqui, ó, que precisam dar atenção, né? Olha aqui esses 3 pontos do semanal, como é que eles fizeram parte do contexto na subida do preço aqui, né? Ainda estão dentro do contexto porque estão agindo, porém dentro aqui do semanal. Olha só como é que esses 3 pontos foram cruciais, né? Esse preço ele foi de uma vez aqui. Então quando a gente entra no diário, eu até estava lá embaixo quando o Diego pediu para voltar aqui. Olha só como é que está tudo achatado aqui. Eu preciso entrar aqui para saber como que esse preço saiu daqui, né? Eu não posso simplesmente olhar para um ponto como esse e falar, ah, legal. Preciso saber como que o preço saiu dessa forma. O que aconteceu, né? Aí que a gente fala que esses ativos com pouco market cap não trazem é, informações assim tão relevantes para a gente dentro da análise. Quanto maior o market cap, melhor. Se você puder pegar ativos que andam junto com o mercado, isso facilita muito a sua vida. Aí você vai ver o stop te protegendo de verdade. Porque aqui, como as pessoas gostam de usar, a gente não usa termos, mas as agulhadas aqui te tiram da jogada, muitas vezes. Né? Então, aqui que o preço fez para poder subir daquele jeito, aqui no diário, havia aqui um topo, né? O preço fez um fundo, fez um topo descendente, tem um rompimento sem continuação aqui, né? Uma tendência de baixa aqui, muito fragilizada, e o preço dessa esticada para cima dessa forma. Eu nem vou perder esse range aqui, ó, só para a gente ver o tanto que o preço subiu. Se a internet lenta deixar, a gente vê bonitinho. Ó. Subiu de uma forma muito agressiva. E cadê? Cadê a movimentação de preço? Pernada única. Que é isso? Isso aqui muito bom para lucrar. Isso aqui deixa a gente emocionado. Mas olha só, quando você não sabe o que está acontecendo, entra no meio de um trem desgovernado desse, não sabe nem o que fazer. Olha como é que o preço subiu. E essa estrutura do diário. A internet tá lenta demais, cara. Mas é isso aí, ó. Ó, nem teve continuação da tendência de alta. Como que ia ter, né, um ativo que teve esse estouro da boiada aqui? Aí não tem jeito, tem que corrigir, né? Tem que encontrar bases. É possível ainda que encontre bases? É possível, né? Mas você vai confiar no ativo desse? Beleza, vamos encontrar base aqui. Vai encontrar base aqui e seu ponto de stop? Está embasado em quê? Fala aí, Diego, se você entrar aqui agora, o que você faz? Chora para subir, né? Acende vela e reza. Reza para subir, porque Esse tipo de ativo, né, o próprio nome já fala, meme coin. Porque ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de ganhar toda essa pernada aí, na mesma velocidade que sobe, isso pode descer também. Eu já tive experiências dentro de ativos assim, no início da minha carreira de trader, que eu fiquei rico e fiquei pobre em minutos. Dogecoin. Dogecoin é meu. Dogecoin, né? Então, assim, não vale a pena correr esse risco, né? Pode dar muito bom, mas também pode dar muito errado você perder aí sua ferramenta de trabalho, né? Se você tem o objetivo de ser um trader profissional, ou até mesmo ser um trader, né? Ter uma renda extra. Imagina você perder todo o seu capital por causa de um ativo desse, não vale a pena. Então, é melhor fatiar, como se diz o Piaia, né? É melhor fatiar, você ganha um pouco em cada ativo, de pouco em pouco, e aí na somatória final, você vai ver que seus resultados são exponenciais, né? Está sempre lucrando, olhando Exato. da maneira certa, fazendo a gestão certa. É assim que os traders profissionais agem, né? Ganham muito porque trabalham muito, né? E trabalham certo, né? Não tem trabalho emocional, né? Não vê o preço subindo e entra de qualquer forma. Sempre Uhum. tem um pré-trabalho antes. O colocar as ordens, né? A última coisa que a gente faz. Primeiro, a gente estuda aquele ativo, a gente olha, a gente entende o que está acontecendo ali primeiro, para depois a gente entrar para dentro, né? É igual Exato. surfar, né? Você não vai chegar e entrar no mar sem saber como é que está o vento, como é que está aquela maré. Entrar sem saber, você vai se dar mal.
com Mesma, certeza. né, uma analogia. Mesma coisa é o mercado. Você precisa entender para que lado que o vento está soprando, como é que está aquilo ali, para depois você ficar favorável. E o mais legal disso tudo, quando você entende mais sobre a análise técnica, você se antecipa às movimentações, né? Você se antecipa. Então é melhor a gente entrar antecipado com a maior probabilidade do que ficar preso numa operação porque não sabe nem o que estava acontecendo. Então a gente tem, né? Probabilidade é o seguinte, galera, não é igual previsão. A probabilidade, você tem argumentos dentro do gráfico que te embasam, que te levam até aquela probabilidade. A previsão é como se chegasse algo na minha cabeça e falasse assim, vai subir. Ah, eu recebi uma informação que vai subir, vai subir. De onde veio isso? Não tem embasamento nenhum. Então, por isso que a gente usa probabilidade como a palavra-chave dessa movimentação. Você tem um histórico, você tem um contexto e você aplica a probabilidade que está baseada em argumentos técnicos. Aí fechou, né? Isso é o que te salva de entrar em furada, né? Bom, aqui nem vou continuar não, né? Mas né, se o cara quiser entrar aqui, a gente está aqui para isso também, né? Se o cara quiser entrar aqui, ele vai ter que posicionar o seu stop logo abaixo do fundo anterior e rezar para o preço não cair, né? Para não ser estopado. Não tem nenhuma base aqui. Mas vamos fazer esse, colocar esse preço aqui, ó, 7% de perda. E olhando aqui no 4 horas, pode ganhar 32%, né? Vale a pena entrar nessa movimentação aqui dentro desse range? Vale. Se você está disposto a perder 7%, entra. Entra aí e depois você me conta. Tomara que você ganhe, né? Porque eu não posso pensar outra forma. Né? Tomara que você ganhe e que dê tudo certo para você e que a partir de agora você aprenda análise para você se precaver de outras movimentações. Isso aí. Tem mais alguma sugestão, Diego? Tem sim, vou. Ah, lembrando, isso aqui ainda é sugestão do Demas, né? Sim. Eu sei que a Zoar, ela deixou sugestão também, né? Quais são as sugestões da Zoar? Acho que a Zoar pediu Edu e Lina. Ah, Edu, O isso. casal, né? Casal Edu e a Edu Lina. e Lina. Legal. Vamos lá. Edu, Vai ser o Edu ou a Lina? tanto faz. Vamos ver aqui o Edu. Edu SDT. Sempre no mensal, galera. O mensal é a base aqui para o entendimento, né? Ele te fala sobre o que está acontecendo no ativo. Então, como é que tá? Já é recém, é um ativo recém-formado aqui, né? Então, ele não tem tendência, né? De cara a gente vê aqui um ativo que não tem tendência. Então, o que é tendência? É uma base, né? Pode ser uma base ascendente anterior que rompeu o topo anterior, é a tendência. Aqui a gente não tem. A gente tem aqui olhando no mensal uma lateralização do preço. É um range muito extenso, né? É um range que é próprio do mensal. Não posso me envolver aqui emocionalmente com relação a esse range, pode ser muito extremo, como é mesmo, ó, 4.000%, mas é próprio desse ativo. Então, análise técnica não entra emoção. A gente vai comportamento de cada ativo. Então, no semanal, o que eu tenho dentro dessa movimentação aqui? Vamos ver se primeiro eu tive uma tendência de alta lá. Não tive tendência de alta lá, né? Nessa pernada. Uma pernada única no semanal. Que explosão do preço, né? Então o preço ele voltou aqui para montar uma base e agora ele está enfrentando aqui resistência em função da movimentação anterior, né? Muito difícil passar de uma vez, né? Então é um ativo que eu vou querer entrar aqui olhando aqui já, Diego. Não, esse ativo, ele encontrou, nesse ponto, vou até especificar um pouco mais, encontrou uma resistência aqui em 1341, né, a região, aqui no semanal, porém, ele subiu forte, né, e não rompeu a mínima, né, tá em sidebar aqui, e esse candle, né, do semanal é um candle expressivo, então acho que vale a pena a gente descer um pouco mais, adentrar um pouco mais, para ver se tem algo aí onde a gente possa ver pontos, né, interessantes. Isso. Aqui, essa parte que o Diego falou é importante, porque estava em sidebars, rompeu para cima sem continuação.
Isso aqui é um ponto que denota, devido à movimentação do preço aqui, ó, no semanal, que ele estava aqui é, uma tendência, ele não continuou a tendência de alta aqui, né? Também não continuou de baixo, ele entrou no movimento aqui, ó, a gente vê aqui a movimentação de preço lateralizando e perda de volume, mostra desinteresse, mas depois ele tentou, né, de uma vez só ir para cima desse movimento, onde encontrou resistência da movimentação anterior. E a gente vê pelo volume aqui o que comprova que existe resistência nessa região aqui. Muita briga nesse ponto e o preço empacou aqui. Né? Vamos entrar no diário para a gente ver se existem pontos aqui relevantes para a gente entrar. Olha só que movimentação estranha, né? Essa estranheza a gente está acostumado a ver nesses ativos com alta volatilidade, né? Não é tão representativo assim, porque imaginem, eu estou buscando aqui, ó, movimentação de preço, onde me mostrem claramente aqui uma tendência ou de alta ou uma tendência de baixa. Então eu quero ver aqui impulso e correção. Impulso, se é uma tendência de alta, o preço vai para cima. Se é correção na tendência de alta, o preço vai para baixo. Porém, essa estrutura que a gente trabalha, essa estrutura básica. E o que eu vejo aqui no preço? Olha, vamos partir daqui. Isso aqui parece ser um topo. Não. Teve um rompimento de mínima depois, muito depois. Nem dá para considerar aquele movimento ali. Aqui também está estranho, ó, porque eu quero um topo aqui, ó. Eu preciso de um rompimento de mínima. Rompeu a mínima aqui, né? Depois veio para cá. Olha só como é que é uma movimentação que eu não quero ficar nesses ativos aqui gastando a minha ferramenta principal, né? Que é a minha mente, né? Antes de ser o dinheiro, a ferramenta principal é a minha mente. Então, aqui gastando a minha mente para poder analisar essa movimentação de preço dessa forma, não, eu não quero. Então eu fujo, eu vou para ativos que têm uma característica mais marcante aqui dentro da análise. E aquilo que a gente falou para vocês, ativos que têm um maior market cap. Né? Aqui não é loteria para quem já entende. Para quem não é, pode ser que faça parte do processo, mas precisa entender que existe uma camada melhor para poder encontrar oportunidades maiores. Fala aí, Diego. Pode até ser, né, que em algum momento esse ativo ele deu uma boa oportunidade, mas é um ativo que tem uma explosão para cima aí, né? Então esses ativos, eles, quando eles fazem isso, eles gastaram a energia deles. E aí no diário ele encontrou uma parede, né, uma camada muito espessa de resistência e esses pontos do gráfico, né, formam esses desenhos feios, né? A gente não consegue ver uma estrutura clara. E como a gente se apoia nas estruturas, né, a gente precisa ver isso claramente para montar um setup. Não tem como a gente montar meio setup, né, um setup mais ou menos. Ah, se ele subir, eu estou dentro. Se ele não subir, o que, que eu faço? Né? Então precisa ficar claro. O setup ele precisa atender, né? Ele precisa, o stop tem que estar dentro da sua gestão, o ativo tem que estar construindo algo que indique que ele vai subir, né? A gente for operar spot, a gente precisa que esse ativo suba. E o que faz esse ativo subir? É a estrutura, né? São as estruturas dele que vai indicar se ele vai subir ou não. Vários fatores, né? A gente está falando superficialmente aqui, mas o principal que a gente traz dentro da análise técnica são as tendências. A gente precisa entender a tendência de cada time frame do fractal todo, né? A gente precisa entender o contexto todo, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Descendo do mensal, a gente entende o contexto do ativo todo, até chegar num ponto específico que a gente consegue avaliar se aquele ativo ele nos dá algo que a gente possa se apoiar e fazer nosso lucro ou não. No caso desse, a gente não vê nada favorável nesse Exato, ponto aí. exato. Já vou descer aqui no uma hora que até eu estou curioso para entender o que aconteceu aqui, né? Como é que esse preço chegou até aqui dessa forma? Então, olha aqui, meu, sabia que tinha alguma coisa. Olha que explosão do preço, um retorno muito rápido, né? E se você quisesse entrar aqui, né, utilizando pontos dentro da estrutura,
uma hora até tinha aqui um ponto interessante, mas aí que está. Né? Se você entende o comportamento do ativo diante de todo o mercado, né, não era um ativo favorável, porque você não teve nem, talvez nem tempo de sair dessa operação, já retornou, e aqui você ia ficar com o emocional abalado, vou perder aqui, então saiu na hora errada, saiu na hora errada de novo, porque o preço voltou a subir, né, se você logicamente encontrou aqui, vou até marcar, né, aqui tinha uma estrutura interessante para entrada, né, e o preço subiu, você estava sem regiões, né, para poder ter uma saída interessante, o preço voltou muito rapidamente e você já ficou com medo aqui, o preço subiu novamente, falou, agora vai, o preço voltou, rompeu aqui embaixo de novo, vou sair. Sai no 0 a 0 e o preço foi para lá de novo. Então é complicado entrar nesses ativos mesmo, não vale a pena por conta desse tipo de movimentação expressiva aqui. Vamos para outro ativo, Diegão? Sim, esse tipo de ativo é montanha-russa, né? Mexe muito com o emocional e operar usando o emocional é prejudicial à vida do trader. Total, total. Belas palavras, senhor Diego. Próximo ativo, FTM. Vamos dar uma FTM. olhada como está a FTM. Um ativo que anda bem também, né? Já tem um histórico. FTM. Surfei muito FTM nos primórdios. Olha aqui essa valorização. Participei bastante dessa valorização do FTM quando ele saiu do zero praticamente. Vamos lá, FTM está mostrando aqui algo para gente, já direto aqui no mensal. Né? FTM ele saiu de um inside bars para uma explosão do preço aqui no mensal. Aqui no mensal não tem barreiras no preço até o topo, né? Porém, a gente precisa adentrar aqui e saber que esse ativo ele tem uma faceta minúscula perto do mercado. Ele pode andar muito por ele, mas ele vai estar sempre atendendo às expectativas do mercado. Ele dentro do mercado ele é um micro, né? Então isso é importante entender também. E dentro do comportamento dele, ele tem características que são únicas dele. Então, como eu disse aqui, FTM rompeu aqui um possível topo do mensal, pode até ser do semanal, né? Não vou entrar aqui, mas é uma estrutura interessante que estava dentro do mensal aqui. Fez um fundo, aqui eu quero ver o que ele fez aqui. Parece que ele fez um fundinho ascendente, ó, FTN. Fez um fundinho ascendente aqui, ó. Em algum tempo, né? Não vou olhar muito a estrutura anterior aqui, mas aqui tem um ponto bem interessante, né? Mesmo sem defesa, olha como cada ativo tem sua característica. Mesmo sem defesa aqui, ó, o preço montou uma base, né? Então o que aconteceu aqui? Na verdade não houve defesa porque não houve negociação, né? Os ursos não conseguiram continuar aqui a força e os touros também estavam desinteressados, então não tinha ninguém que operasse esses ativos aqui. Essa é uma analogia que a gente faz, né? Então olha aqui nesse candlezinho minúsculo aqui, muita gente pode chamar ele de outros nomes, bebê abandonado, sei lá. Né? Não teve movimentação de preço, ninguém operando. O primeiro que pegar a ponta aciona, né? A próxima movimentação. Isso que a gente teve. Né? Então a gente vê aqui esse rompimento, tem esse fundo aqui, inside bars, aqui que eu queria chegar. Isso aqui faz parte do contexto atual. Ó. 2 inside bars aqui, né? Então o preço subiu, rompeu para cima. Vamos entrar aqui no semanal para a gente entender rapidamente. Eu já fui para o diário. Essa estrutura aqui do semanal, se ele está numa tendência de alta, se ele já construiu a tendência de alta, isso que mais importa para a gente. Né? Sim, tem tendência de alta aqui, ó. Aqui pode ser aqui, ó, um fundo, mas esse fundo aqui está mais visível. Então esse aqui é o último fundo, né? O fundo ascendente do semanal rompeu aqui o topo do semanal, essa é aquela estrutura anterior, e o preço vem aqui uma movimentação muito expressiva, né? Sempre para cima, sempre para cima. Ele está bem forte aqui no semanal e ele não retraiu tanto conforme os outros ativos que a gente viu. E pensando na estrutura do semanal, precisamos ver aqui no diário a tendência de alta, né? Temos essa tendência de alta, já mostra sinais aqui
tinha uma certa resistência aqui no preço, né, em continuar essa estrutura aqui e dar esses sinais, esse rompimento aqui, ó, que o preço não continuou, voltou, rompeu novamente, voltou e agora ele se descolou. Deu uma descolada e pode ser que nos tempos menores a gente veja melhor o que aconteceu nesse preço aqui. Porém, o volume mostra pra gente, ó, briga, briga, tá rolando aqui o choque entre as forças. E esse choque, vamos parar aqui no 4 horas para entender o que está acontecendo. Então ele já mostra aqui pra gente, ó, aquela descolada do preço, né? E o que o Diego tá vendo aqui, Diegão? Fala pra gente aí. Então, o preço enfrentou nessa região aí bastante resistência, né? Os ursos, vamos usar analogias, que eu acho que fica mais fácil o entendimento. Os ursos estavam aqui no caminho, então houve a briga, né? Essa briga está acontecendo. Porém, neste momento do preço, touros conseguiram avançar um pouco mais no 4 horas, a gente consegue ver pelo 4 horas. Então, essa região onde teve essa briga aí acaba criando-se registro, né? Como se ali existisse uma trincheira, né? Então, os touros vão acabar se aproveitando disso e usar esse ponto como base, né? Eles já estão se apoiando nesse ponto para talvez descansar um pouco, recuperar as energias, fazer um fundo ascendente e talvez continuar a sua tendência. Né? Então ele precisa trabalhar aqui nessa região, manter essa região, né? Construir a sua estrutura acima dessa região, vamos especificar um pouco mais. Começa aqui em 0,9239, né? O início dessa trincheira que eu estou falando, esses registros de preço. Uhum. Então eu vejo se ele se manter acima desse ponto aí, construir acima desse ponto, fica saudável ainda, né? Uhum. Agora, se ele perder essa região, adentrar para dentro de novo e, e começar a lateralizar de novo e perder a região de 0,8004, eu já vejo como fraqueza, né? Ele não conseguiu cumprir a sua missão aqui nesse ponto. A briga está bem aqui, né, Daniel? No 4 horas aqui é onde está acontecendo o evento, né? Vamos dizer assim. Isso, exatamente. Aqui que é onde a gente vê o rabicho do preço. A movimentação atual está aqui, ó. Ele saiu desse ponto, rompeu as estruturas anteriores, né, que serviam de pontos para saída de preço, talvez, dependendo de como que você entrou, né, porque ele fez esse fundo aqui, ele rompeu tudo, né? Então você precisaria aguardar o próximo movimento para poder ver o que vai acontecer. É isso que a gente está mostrando aqui para vocês. Ó. Então o Diego já deixou aqui claramente um ponto onde ainda pode ser saudável, que o preço pode formar novos registros aqui e continuar subindo. Né? Porque realmente ele deu uma andada aqui. Se a gente olhar essa estrutura aqui do 4 horas, ainda é muito saudável que ele venha a montar aqui um fundo ascendente para continuar subindo. Né? Então, por isso que ele se torna interessante dentro dessa movimentação. O que a gente não pode esquecer é que ele está numa movimentação extrema desde o mensal. Então, quando ele passa desse ponto aqui, né, deixa eu até olhar um pouco mais a fundo aqui, ó. Ele está no mensal, ó. Isso aqui ele está numa formação dentro do mensal. Então é onde tem mais volatilidade, onde tem a gente vê aqui maior negociação, né? Então o preço pode andar mais rapidamente e montar as estruturas que a gente está aqui passando para vocês. E vai acontecer isso? A maior probabilidade que aconteça, porque eu não estou agindo com emocional, não estou aqui, acho que vai descer porque não vai subir. Eu não posso falar isso. Eu tenho que entrar aqui com a minha análise, o meu perfil, né, que já foi educado para isso, sem emoção, ele vai me dizer sobre isso. Eu vou entrar aqui numa hora só para entender se a gente já tem topo aqui, ó. Então a gente não tem aqui topo. Então se isso aqui é uma hora ainda está saudável. Uma hora está mais saudável até que o 4 horas. Pode ser que a gente não tenha topo no 4 horas se a gente for
se essa movimentação for para cima novamente, que encontrar bases. Então aqui há um aumento de volume, né, que pode estar indicando aqui que há uma defesa aqui dos touros em não deixar essa correção ir muito para baixo, né, e a gente encontra aqui um preço para cima. Porém, se eu for entrar em spot aqui, mesmo com todo esse discurso, né, não está no momento ideal para a entrada. Por quê? Né, eu não tenho bases aqui ó, que me dizem que vai inverter. Vamos supor que eu precise entrar aqui, que eu gostaria de entrar. Qual que é o meu risco que eu tenho de perder na operação olhando para uma hora? Né? Olha só, 20%. Que ativo volátil. Esse aqui é um ativo que rola da gente jogar lá na sala de sinais, hein, Diegão? É, muito potencial, né? Muito potencial. A gente gosta desse tipo de ativo que tem bastante volatilidade. Porém, esse é outro contexto, né? Esse aqui é só um aperitivo para vocês, né? Mas vamos voltar aqui no que importa, que é spot. O spot, a gente precisa ver mais estrutura aqui numa hora. Tá saudável. Eu posso entrar aqui, mas imagina que a minha análise aqui, o preço inverta para baixo. Forme o topo no 4 horas. Eu entrei aqui, ó. Beleza. Como é que vai estar meu 4 horas? Vou entrar aqui no 4 horas e entender. Formou um topo. 4 horas tem um fundo ascendente a se formar ainda. Então o preço precisa descer mais um pouco. Pô, entrei na hora errada. O preço está formando uma outra estrutura aqui, micro, e eu já estou pensando em entrar agora aqui. Então tem que unir as informações. Né? Então a gente tem que unir. Mas pode ser que a gente entre aqui e o preço ainda vá para cima. Porém, tem que estar ciente que não tem base para stop. Né? Então a gente quer saber risco-retorno. Né? Um risco de 20% e o meu retorno é de 100%, mas vou querer entrar numa operação que tem um risco de 20%, então o risco sempre na frente do retorno. Por isso que chama risco-retorno, senão chamaria retorno-risco. Né? Vai lá, Diego. Daniel, algo fantástico, né, que a análise técnica traz para a gente é o poder de antecipação, né? A gente decorrendo aí, descendo os tempos gráficos, entendendo o fractal, a gente entende que a maior probabilidade, né, nesse momento é o preço voltar um pouco. A gente não sabe o ponto exato, a gente sabe onde, se a gente aprofundar um pouco mais, a gente vai encontrar possíveis pontos, né? Isso não é certeiro, não posso afirmar isso, porque o preço ele se movimenta e tudo muda o tempo todo, né? A gente tem que acompanhar, vamos dizer assim, dançar conforme a música. Mas a maior probabilidade, olhando essa movimentação, é que o preço venha e ache um ponto aqui, pensando naquelas bases que eu falei, né? Aquela região de registro que o preço deixou ali, ele pode se apoiar ali em cima e depois começar a retornar. Então, para mim montar um setup, eu preciso esperar, eu preciso ser paciente, esperar essa movimentação acontecer, ele se apoiar, né, em algum ponto desse que a gente falou, região que a gente falou. E aí, quando ele começar a construir isso, romper a máxima, né, anterior, aí sim a gente vai começar a pensar, porque aí a gente teria um ponto de stop seguro, né, favorável, para aí sim surfar uma boa onda, porque se ele fizer essa, se ele formar essa estrutura, a ponta dessa estrutura, né, essa extremidade, né, onde ele poderia formar o fundo, essa extremidade sim me daria confortavelmente algo valioso para me montar meu setup seguramente e surfar uma boa onda, né? E mesmo assim entender até onde esse preço pode subir, pode ser que ele faça essa estrutura e não rompa, né? Não faça um pivô de alta, por exemplo. Pode ser que ele forme um topo descendente para fazer um fundo. Mesmo assim, a gente conseguiria surfar e sair favoravelmente com o nosso stop dando a segurança aqui. Mesmo assim, a gente conseguiria ter uma lucratividade dentro dessa movimentação também. Então é importante ter essa frieza, né? Essa calma, saber esperar também. Às vezes não operar naquele momento também é operar. Exato, exato. Até porque a gente está para ganhar dinheiro, né? Mas antes de ganhar dinheiro a gente está para aprender. E se você já quer ganhar dinheiro antes de aprender, a chance de você se dar mal é muito grande.
né? Você vai ficar empolgado com o seu lucro momentâneo e você vai ficar super frustrado de ter saído na hora errada, de ter perdido no momento de entrada errado. Então é muito importante que você tenha paciência. Paciência realmente é a chave e é algo que você precisa buscar, né? Por mais que todo mundo fale, precisa ter paciência, você precisa buscar paciência, precisa encontrar dentro de você como que você age com relação aos acontecimentos, né? Porque é muito difícil uma pessoa que é ansiosa na vida, em todas as facetas, chegar na frente do gráfico e ficar totalmente paciente. É isso que a gente quer trazer também para vocês, esse lado do ser, né? Esse lado da transformação interna, que, querendo ou não, você na frente do gráfico é você na frente de qualquer outra coisa, né? Se você entender como funciona você, você vai entender muito mais fácil como funciona o gráfico, porque você vai ter o domínio da sua ferramenta principal, que é você, que é sua mente, tendo um dinheiro na mão. Olha que legal. Pô, você equilibrado, com um dinheiro com uma gestão toda equilibrada, fazendo operações assertivas, embasado na análise técnica, ganhando o que muitas pessoas demoram para ganhar um mês inteiro. De repente, em horas, você faz uma operação vencedora, né, e você sai como se nada tivesse acontecido, até sem comemorar, né? Eu diria, quando a gente encerra uma operação, a gente fala, quero outra. A gente não fica, né, comemorando. A gente fala, não, encerrei essa, suguei tudo que tinha aqui dentro dessa movimentação. Vamos procurar outra oportunidade? Bora. Né? E a gente vai nessa. Então é isso, né? Se você gostou desse conteúdo, se faz sentido para você, segue a gente nas nossas redes sociais, deixa seu like, faça sua inscrição. A gente vai deixar um link da nossa comunidade, onde a gente está fazendo um network lá muito bacana. Lá tá eu, o Daniel, tem outros traders profissionais lá também, a gente está batendo uma bola legal lá. Tem uma galera disposta a aprender lá, show de bola. Tem uma galera que evoluiu muito, né? Em pouquíssimo tempo a galera já está entendendo a linguagem que a gente está passando ali. Então, estamos abertos, estão todos convidados. Mas aí deixa seu like, segue a gente, compartilha esse vídeo aí e vamos expandir, vamos aprender, vamos acender essa rede neural. Bora tirar a nossa fatia desse mercado e espero muito que vocês tenham gostado e a gente está aqui para isso, para ensinar vocês coisas simples que vocês não veem por aí. Então, fiquem com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo. Um forte abraço!